Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o desespero da esquerda com a chegada do representante americano para sanções, o David Gamble, que está chegando amanhã é domingo, está chegando depois de amanhã, segunda-feira, aqui no Brasil, né? A gente já deu essa notícia ontem, saiu ontem a notícia dada pelo Eduardo Bolsonaro, falando que o David Gamble, que é o representante americano para sanções, esse tipo de coisa, estava vindo ao Brasil, e que a expectativa é ele conversar com algumas pessoas sobre possíveis sanções ao Alexandre de Moraes, né? O David Gamble não tem nenhuma agenda marcada com o governo brasileiro, ele vem apenas falar com o Flávio Bolsonaro e com o Jair Bolsonaro, e não se sabe se tem mais alguma outra agenda no Congresso, algum outro lugar, né? Como era de se imaginar, o pessoal da esquerda está desesperado. Aqui está o pessoal da revista Fórum falando que não, que isso é uma conspiração contra o Brasil e não sei o que lá. Conspiração porque os Estados Unidos é um aliado brasileiro, não tem nenhum ato de guerra nisso daqui, o cara está vindo para levantar informações sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, né? É uma coisa muito pertinente, diga-se de passagem. Agora, tem gente levantando a hipótese, né? O Jeffrey Schickini, pelo que eu entendi, ele não é de esquerda, mas ele está levantando uma hipótese aqui que outras pessoas de esquerda estão levantando também, de que isso podia ser enquadrado no artigo 359-I do Código Penal, negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Não consta que o cara pretenda invadir o Brasil ou coisa que o valha, nem fazer nenhum ato de guerra, né? Mas como que o Alexandre de Moraes pode interpretar isso daqui para mandar prender Bolsonaro? Vamos entender esse caso aqui. A esquerda está desesperada. Primeiro ponto, a gente já pode dizer isso, estão desesperados, né? Mas será que podem usar isso contra o Bolsonaro e contra o Flávio Bolsonaro aqui no Brasil? Essa notícia foi sugerida por Bittman, Papa Trump I e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, olha só, tá primeiro, é lógico que o pessoal da esquerda está preocupado, porque eles sabem que o Alexandre de Moraes é quem está mantendo esse governo Lula vivo, né? No momento que o Alexandre de Moraes cair, o governo Lula cai também. Todo mundo sabe que o que está havendo aqui no Brasil é essa junta executivo judiciário para manter esse governo artificial, esse governo totalmente transplantado vivo aqui no Brasil, né? Então, tá aqui o pessoal do fórum, olha só, membro do governo Trump vem ao Brasil para discutir sanções contra Moraes, diz Eduardo Bolsonaro. Isso a gente deu essa notícia ontem já. O David Gamble, chefe do Escritório de Coordenação de Sanções do Departamento de Estado dos Estados Unidos, se reunirá com o senador Flávio Bolsonaro e com o Jair Bolsonaro aqui no Brasil, né? E aqui, ó, o pessoal da Fórum, né, lógico, uma revista de extrema esquerda, já fala aqui, ó, não, que está vivendo desde o início do ano dos Estados Unidos para conspirar junto com o governo Trump contra o Brasil, anunciou o chefe de escritório de coordenação de sanções que virá na próxima segunda-feira, dia 5, né? Então, para eles é conspiração contra o Brasil, que não sei o que lá, sendo que não consta que nenhuma atitude será tomada contra o Brasil, né? Isso está muito claro, até porque a gente tem visto que essas sanções contra países aí é uma coisa que eu mesmo critiquei no Trump. Eu falei que acho que não está uma coisa muito bacana isso, essas tarifas que o Trump tem colocado e coisa e tal, né? Mas enfim, de qualquer forma, o que ele tem falado é justamente em sancionar, eventualmente, o Alexandre de Moraes. Ele está aqui para levantar essas sanções sobre uma pessoa. E nem tem a ver propriamente com o Flávio Bolsonaro ou com o Jair Bolsonaro. Tem a ver principalmente com a questão da censura, né? Lembra que o Trump determinou que é uma questão importante para os Estados Unidos, as empresas de tecnologia. E de fato, né, hoje em dia, é o que o pessoal fala. Aliás, muita gente que defende o Trump fala, não, porque o Trump tem que levar as indústrias de volta para os Estados Unidos. Que besteira, quem se importa com indústria hoje em dia? A indústria é coisa de país pobre. O que o Trump tem que fazer é estimular cada vez mais a tecnologia nos Estados Unidos. É isso que é a fronteira do conhecimento humano. É aí que está o dinheiro grosso no final das contas. Então é isso que é importante, né? E a verdade é essa, os Estados Unidos, de todas as grandes redes sociais no mundo, os Estados Unidos é dono de pelo menos as 4 maiores, né? Tem o TikTok, que está ali meio que sobrando, mas os Estados Unidos todas as outras, né? O YouTube, o X, o Facebook, o Instagram, enfim, todas elas são americanas, né? E o Trump deixou claro que os Estados Unidos entendem que essas empresas são estratégicas para os Estados Unidos, como deveria ser. Nisso daí ele está absolutamente correto, né?
Então, ele é contrário à questão de censura. E o problema do Alexandre de Moraes não tem a ver com as eleições em 2022 ou com eventual perseguição a Bolsonaro e coisa e tal, porque tudo isso seria uma situação de realmente ele estar interferindo na questão política brasileira, na questão judicial brasileira, né? Por mais que eu concorde que o STF brasileiro está fazendo coisas absurdas, eu lembro a vocês que o responsável para resolver o problema do STF no Brasil somos nós, é eu, é você, somos nós que vamos ter que resolver essa parada aqui. Não tem esse negócio de achar que Estados Unidos vai resolver o problema do STF aqui, não vai. Agora, quando você começa a mexer com uma empresa americana, como o caso do Alexandre de Moraes censurando o X ou fazendo outras coisas contra o Rumble, né, proibindo o Rumble aqui no Brasil, e outras ameaças que aconteceram por aí a história é outra. Aí não é mais o Alexandre, não é mais o Trump ou o governo americano se intrometendo no assunto interno do Brasil. Aí é o governo Trump defendendo empresas americanas, né? E, diga-se de passagem, com uma causa muito interessante, que é a causa da liberdade de expressão, que é um direito humano básico, né? Ele fala aqui sobre o post do Bolsonaro, dizendo que essa semana vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do Departamento de Estado e coisa e tal, e fala aqui o que o Bolsonaro já falou, a gente já falou no vídeo anterior, então não vou repetir aqui. Mas aí tem a análise do pessoal da Fórum aqui, ó, conspiração contra o Brasil. Eduardo Bolsonaro tem se aliado a parlamentares de extrema-direita estadunidenses. Eu acho muito engraçado isso. Você vê que o pessoal é de esquerda usa estadunidense, não é americano, né? Para pressionar o governo americano para impor retaliações contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Não é só ele não, tá? Também entra o Gonê e entram outras pessoas também nisso daí, né? Relator do inquérito sobre a tentativa de golpe, até mesmo sanções contra o Brasil. Então, duas coisas, dois erros que ele está cometendo aqui. Primeira coisa é que, ok, o Alexandre de Moraes é um inquérito sobre a tentativa do golpe, mas as sanções não têm a ver com a tentativa de golpe. As sanções têm a ver com a censura do Alexandre de Moraes ao X. E até mesmo sanções contra o Brasil. Até onde a gente sabe, sanções contra o Brasil não estão sendo discutidas, apenas sanções contra o Alexandre de Moraes. O objetivo é claro, constranger Alexandre de Moraes e o Lula com o respaldo dos Estados Unidos tentando influenciar o curso da investigação sobre a tentativa de golpe. Porcaria nenhuma, nada disso aqui, né? E o Moraes já disse em fevereiro deste ano, que durante a sessão do STF, que a provocação do Trump por meio do Departamento de Estado, que havia acusado o magistrado de praticar censura. Esse é o ponto, praticar censura é o problema do Alexandre de Moraes. Sua fala, Moraes destacou que o Brasil é uma república independente desde 1822, e não sei o que lá, no que ele errou, né? Porque, na verdade, a gente não era uma república em 1822. Deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822, o que é falso, nós deixamos de ser colônia em 1808, quando nós viramos Reino Unido de Brasil e Portugal, ou alguma coisa assim. Lembra? Quando veio a família real portuguesa para o Brasil deixou de ser colônia, o Brasil passou a ser a sede, né, do Império Português no final das contas. Mas beleza, esse é detalhe, isso aí não faz diferença, né? O que ele está dizendo aqui, não, porque não sei o que é lá, que não tem isso, que o Trump não vai me constranger, e é o que eu falo para vocês. Eu não duvido nada que o Alexandre de Moraes compre essa briga mesmo. O problema todo é se as outras pessoas que estão apoiando o Alexandre de Moraes vão comprar essa briga. Porque vocês sabem, a gente já viu aqui que o Alexandre de Moraes, ele tá, o pessoal quando puxa as cordinhas certas, o Alexandre de Moraes cede, né? O Alexandre de Moraes não tem esse poder todo que ele gosta de ter, não. E ele pode brigar muito com o Trump, pode falar que não, que os Estados Unidos é isso e aquilo e coisa e tal, mas eu não sei se o resto do pessoal vai estar disposto a comprar essa briga nesse nível no final das contas. E, de novo, o pessoal aqui está querendo que a esquerda faça alguma coisa, faça protesto contra esse cara, faça alguma coisa, e o Jeffrey Chiquini aqui está falando que eu estou muito preocupado, espero que entendam o que vou dizer, é algo muito sério, falo apenas para o bem de todos nós, eu não sei o que lá, estou apreensivo com a vinda, porque segundo ele está dizendo aqui, isso poderia ser interpretado pelo Alexandre de Moraes como conspiração contra o Estado brasileiro, artigo 3591 do Código Penal. Vamos ler o artigo aqui no Código Penal. Tá aqui, ó. Lembra, esses artigos 359 traço uma letra são os artigos que eram da antiga Lei de Segurança Nacional. E é a coisa mais estranha do mundo, porque a Lei de Segurança Nacional ela foi usada exclusivamente durante o período da ditadura militar de 64. No momento que a ditadura militar de 64 acabou, nunca mais juiz nenhum no Brasil usou nada da Lei de Segurança Nacional. Ela era tido até como uma lei meio, né, sabe aquela lei meio leprosa, que ninguém quer mexer nisso daí, porque é um resquício da ditadura e coisa e tal.
E realmente, a ditadura militar brasileira usava essa lei de segurança nacional para perseguir a oposição, porque são crimes muito abertos, coisas muito, com a definição muito aberta, né? E era usado exatamente para perseguir a oposição. Olha que coisa mais poética, digamos assim, ou talvez mais sintomática do que a gente está vivendo, o fato de que depois de... terminou lá em 78, que terminou a ditadura, não, 85, né, que terminou a ditadura, que saiu o Figueiredo e entrou o Sarney em 85, de 85 até 2025, ou seja, estamos aqui em 40 anos de democracia, a Lei de Segurança Nacional não foi usada. Aí agora, com Alexandre de Moraes, a Lei de Segurança Nacional voltou a ser usada, né? E aí vocês interpretam isso como vocês quiserem. Ok, a Lei de Segurança Nacional, que era uma lei independente, ela foi cancelada, mas ela não foi cancelada, ela foi transplantada para o Código Penal. Então são esses artigos 359I, 359J, 359K, 359L, 359M, é 359 uma letra, tá? São os artigos que eram da Lei de Segurança Nacional. E bom, um absurdo estarem usando esses artigos porque, de novo, o motivo desses artigos existirem é exatamente para permitir que uma ditadura persiga opositores. E olha só quem voltou a usar isso. Exatamente o senhor Alexandre de Moraes voltou a usar os artigos da Lei de Segurança Nacional. Um absurdo completo isso, né? Então tá aqui, ó, artigo 359I. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Então isso daqui foi usado pelos militares, por exemplo, contra o pessoal que ia fazer treinamento em Cuba, treinamento de guerrilha em Cuba, Zé Dirceu, o pessoal do Araguaia e não sei o que lá, que eles efetivamente estiveram com governos estrangeiros, com grupos estrangeiros, para provocar atos típicos de guerra. O que é ato típico de guerra? A guerrilha do Araguaia é um ato típico de guerra. O pessoal decretou ali que aquela região do Araguaia ali era um país independente, né? Eles tinham ali o exército deles ali, coisa e tal. Depois acabaram perdendo essa, entre aspas, guerra contra o exército brasileiro, mas era isso, é um ato típico de guerra. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é um ato típico de guerra? Não, por uma série de motivos. Primeiro, porque os Estados Unidos não é um país inimigo do Brasil. Ao contrário, os Estados Unidos é um país aliado do Brasil, né? E, além disso, o que está vindo aqui é um secretário de Estado americano. É um cara que está aqui para negociar com o Brasil. É um representante diplomático do Brasil. Ah, mas ele não está vindo para conversar com o governo brasileiro, está vindo para conversar com outras pessoas. Problema nenhum, não muda nada, não é nada de ato típico de guerra que a gente está vendo aqui. Então eu acho que não tem nenhuma lógica ele usar esse tipo de coisa. Mas o que ele coloca aqui, e nisso ele tem razão, é que desde quando que o Alexandre de Moraes se importa com lei, né? Ele está cagando para a lei, ele vai pegar e vai interpretar isso do jeito que ele quiser. Então se ele quiser interpretar essa vinda do David Gamble como algo que é um ato de guerra, né, como um ato típico de guerra, alguma coisa assim, ele pode dizer que o Alexandre de Moraes, desculpa, que o Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro estão incorrendo no 359I de crime de guerra, não sei o que lá, e podem ser presos por continuidade delitiva, né, porque estão sendo acusados de um crime, eles estão sendo acusados do golpe de Estado, o Jair Bolsonaro já é réu, né, no STF, de novo, acho um absurdo, mas essa é a situação. Ele vai dizer que ele continua fazendo tentativa de golpe de Estado, recebendo o cara americano aqui. Então, assim, por mais que não tenha nenhuma lógica isso, por mais que o cara seja um representante diplomático legal americano, que os Estados Unidos não estejam planejando nenhum ato de guerra contra o Brasil, o Alexandre de Moraes pode interpretar dessa forma e usar isso para prender o Bolsonaro aqui no Brasil. Qual que é o problema que eu acho que isso daí não iria para frente, tá? É porque, de novo, é o que eu falo para vocês, comprar briga direta com os Estados Unidos é um custo muito grande para o Brasil, tá? Eu não sei se a cúpula, a elite aristocrática socialista de Brasília está disposta a pagar esse preço, porque, de novo, lembra? Aquilo que eu sempre falo para vocês, esse pessoal encara o Brasil como um fazendão. Eles querem ganhar dinheiro, eles querem que você produza o leitinho deles, que você produza os ovinhos dele. Se a economia do Brasil for pro saco, não vai ter leitinho, não vai ter ovinho, não vai ter milhões da Previdência sendo roubados, não vai ter como esse pessoal roubar as pessoas. Então, essa elite aristocrática socialista de Brasília, cujo objetivo na vida é explorar o seu trabalho, enriquecer roubando você,
eles ficam chateados com isso, eles não querem também essa briga grande assim, porque, pô, é igual os traficantes que não gostam de assalto na favela, né? Por que os traficantes não deixam ter assalto na favela? Porque eles são bonzinhos, eles querem proteger as pessoas da favela? Não, porque se começar a ter assalto na favela, as pessoas que sobem a favela para comprar drogas não vão querer subir a favela com medo de ser assaltada. E isso é ruim para o negócio deles. Aí, ou seja, é por isso que os traficantes não gostam de assalto na favela. Para que o jovem de classe média que sobe a favela para comprar droga possa subir a favela em paz e não ser assaltado e não dar problema e não dar chabu e assim vender mais droga, né? Então, a mesma coisa vale aqui. O Alexandre de Moraes pode até estar com vontade de interpretar essa lei da maneira mais necessária, mas não é que ele goste mais nisso daqui, para mandar prender o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro por conta dessa visita, mas no final das contas isso seria uma declaração de guerra aos Estados Unidos, seria ele basicamente confirmar que os Estados Unidos estariam fazendo um ato típico de guerra contra o Brasil, e isso diplomaticamente ficaria muito chato para o Brasil, né? Ficaria muito ruim para o Brasil no final das contas. O que vai acontecer, eu não sei, mas como eu disse para vocês, eu acho que isso daqui é só desespero da esquerda mesmo. O pessoal está desesperado, evidentemente devem estar, porque vão vir sanções para o Alexandre de Moraes, certamente virão sanções para o Alexandre de Moraes, e possivelmente para outros membros do governo brasileiro. Isso está sendo estudado lá com muita calma. Essa visita é só uma etapa desse processo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que as coisas vão mudar muito em breve aqui no Brasil por conta dessa visita, mas vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.